vamos falar da eleição que teve tanta gente votando que deu 130% mais ou menos da população, né? E aqui a gente sabe o que aconteceu, não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes, né? O Maduro virou para o cara lá, responsável pela fraude, e falou: mete 51 para mim, porque é uma boa ideia. O Lula me disse que é uma boa ideia, que esse número é bom, né? O Foro de São Paulo escolheu sempre ganhar com 51. Eu acho que isso foi uma estratégia do Lula, não sei porquê. Deve ter uma bebida no Brasil com esse número, não sei, que o cachaceiro gosta. Bota 44 para o meu adversário e 4,6% para os outros. Quando o Maduro mandou a ordem, 4,6 para os outros era para o sujeito dividir entre os outros. Mas o sujeito é um funcionário público do governo do Maduro. Ou seja, é um típico petista, daqueles que estão num nível mais baixo da hierarquia de expropriação e pilhagem. É um pirata júnior, digamos assim. E pirata júnior normalmente é burro. Então o sujeito burro foi lá e colocou 4,6 para todos os outros e deu 130% de eleitores votando. O que ficou meio ruim, assim, pegou mal, né, para a democracia relativa, que não tem mais tanta preocupação nem pudor em manter as aparências, mas vá lá, né? Pelo menos não precisava ter dado esse vexame. Não é de hoje e não é por conta dessa eleição que o Nicolás Maduro é um ditador traficante, é um narcoditador. O sujeito, o Marco Rubio, senador aqui pela Flórida, né, e filho de cubanos, ele está lembrando disso, né? Ele tuitou, né? Existe uma recompensa para informações que levem à prisão do braço direito do Maduro, que é do cartel do Soles, o Cabelo. E o próprio Maduro, 15 milhões de dólares. Né? Todo mundo sabe o destino, inclusive quando ele foi para o Brasil. Não vale virar e falar, ele está no Brasil se reunindo com Lula, me dá meus 15 milhões de dólares. Tem que conseguir prender o cara. E o Brasil é cúmplice de uma narcoditadura. Por isso que ele pode pisar no Brasil, mas não pode pisar nos Estados Unidos ou em vários outros países mais sérios. Então, eu só trago isso à tona porque eu, às vezes, estou cansado. A voz está meio ruim assim por causa de alergia. Mas eu realmente fico cansado, às vezes. Porque o Brasil cansa e a América Latina cansa em dobro. É um bando de gente fingindo que descobriu agora quem é o Maduro. Para, gente. Os mesmos que falam assim: ah, lá vem você de novo falar de Foro de São Paulo. E olha, eu tenho amigos meus liberais. Não estou falando de tucanos, esquerdinhas, social-democrata. Liberal. Liberal clássico, que vira e fala: ah, para com esse papo de foro, vai. Olavo. É, é coincidência, são aquelas coincidências que esteja aí nessa foto o Raul Castro, porque o irmão já estava falecido, com o motorista de ônibus Nicolás Maduro, com Evo Morales, com a Dilma, com Daniel Ortega, com Lula, com Boulos, com Stedley. É só uma coincidência. Não é que assim exista uma verdadeira conspiração de gente desse tipo que defende o comunismo. E também não podemos falar em comunismo, porque o Alexandre de Moraes disse que isso é ridículo, que isso é ultrapassado, que é bobagem. Né? É, é impressionante como o comunismo dá ibope, diz Moraes. Né? É coisa de quem quer ibope, falar de Foro de São Paulo, de comunismo, de Nicarágua, de Venezuela, de Stedley, de Boulos. Só que o Boulos tem chance de ser o prefeito da cidade de São Paulo. O Stedley estava na Venezuela gravando um vídeo dizendo que iam acusar de fraude uma democracia com eleições limpas como a Venezuela. E essa é a posição oficial do PT, que por um acaso está no poder no Brasil, graças aos tucanos que fizeram um L. Mas tudo isso é bobagem. Vamos falar de choque de gestão, de coisa mais séria. Tarcísio, o que você acha do STF? Eu não acho que seja coincidência que o número que todos os comunistas do Foro de São Paulo vençam seja 51. Eu acho realmente que foi o Lula que inventou esse número. Primeiro, que mostra uma corrida apertada. Segundo, que rouba até o necessário para a vitória, não precisa roubar de forma tão escancarada. E terceiro, porque é uma homenagem à cachaça lá, à caninha, que esse vagabundo, ladrão, safado gosta. Né?
Então vamos lá, gente. Onde começou? Começou lá atrás com o Hugo Chávez, mas mais recentemente, vamos pegar mais recentemente, 2017, vai. Criticar governo na internet pode render 25 anos de prisão na Venezuela. Então, isso foi 2017. Aí os caras vão preparando o terreno, asfixiando, perseguindo, tem preso político, os milicianos cubanos espancam jovens manifestantes nas ruas e tá tudo certo. Agora o Luciano Huck está preocupado com a postura do Lula. Agora. E, de novo, é balela, é teatro. Chega 2026, todo mundo já esqueceu isso, e o Luciano Huck faz o L de novo, porque o Lula está lutando contra o fascismo. Que talvez seja representado pelo Tarcísio, que é um tecnocrata positivista que nem liga para a ameaça comunista. Porque eles chamavam o José Serra de extrema-direita, um comunista. Então, de novo, o teatro é muito podre, é muito cansativo denunciar um freak show desses, que infelizmente sempre tem audiência. Porque nunca subestime a quantidade de estúpido no mundo. Essa que é a verdade. E de elite culpada, podre, desprovida de princípios e valores morais, éticos. Então, vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Olha o jornal O Globo fazendo um papelão. Não houve violência ou incidentes nos locais de votação, diz ministro da Defesa. Morreram tantas mil crianças palestinas, diz Ministério da Saúde da faixa de Gaza, ou seja, o Hamas. E o Globo dá essas manchetes, porque o Globo virou putinha de traficante, terrorista e ditador. Né? Não tem outra forma de dizer isso. É o que virou a Globo. Garota de recado, muito bem paga, para essa corja, para o eixo do mal. E por falar nisso, está lá o Barroso dizendo que a Venezuela é uma tirania de direita, porque tem os militares, ou seja, Cuba, Fidel Castro, fardado, também sempre foi, então, uma ditadura de direita. É tão imbecil esse comentário, mas é o que disse o Maduro. Então, de novo, né? Eu também quero paz, mas eu entendi desde muito cedo que paz se conquista. Paz não se pede como licença a tiranos. Paz se conquista. O preço da paz é a eterna vigilância e primeira emenda e segunda emenda. Primeira diz que você tem que ter liberdade, a segunda diz que você tem que poder defendê-la. Então, é por isso que eu sou um conservador, né? Um liberal clássico com esse viés conservador. Nós estamos lidando com coisas muito pesadas, muito pesadas. Eu mostrei os bobalhões lá, o Reinaldo Azevedo, vamos lembrar de outro que mudou a casaca, né? O Marco Antônio Villa, o professor papagaio, nos tempos em que ele apertava o entrevistado em relação ao apoio à Venezuela. Hoje é capaz do professor papagaio repetir a mesma coisa que esses dementes, Ciro Gomes e Boulos. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Pera um pouquinho, aí é demais. Aí é demais, né? A grande questão é que você tergiversa, né? Você não fala da Venezuela, não, efetivamente o que ocorre. Ah, tá. E hoje? Hoje eles estão em coro, juntos, de mãos dadas, entrevistando o Randolfo Rodrigues, né, o professor papagaio. Então é uma piada de mau gosto, meus amigos. E de novo, né? Eleição até Coreia do Norte tem, Cuba. Então é ridículo esse argumento, né, de que não há ditadura porque há eleição. É ridículo, só isso, né? Mas é o que eles falam, né? Olha aqui, como o Brasil também está dando aulas para a Venezuela. A Venezuela é a referência do PT Supremo, mas o PT Supremo também pode dar umas lições para o Maduro que aprendeu, né? Aqui, ó. O ditador Nicolás Maduro diz que os presos das manifestações vão passar 30 anos na cadeia. Se no Brasil pegam 17, na Venezuela vão pegar 30, né? Passarão pelo menos 30 anos. Não haverá perdão, né? Então, são os golpistas. Igualzinho a narrativa no Brasil, né? Que dúvida que ia ser assim, que dúvida. Olha lá, Ministério Público Federal da Venezuela anuncia investigação contra Maria Corina por fraude eleitoral. Aprenderam direitinho. Já tem 800 presos, segundo algumas estimativas, e pelo menos 7 mortos nas manifestações.
por conta da repressão do ditador. Então, quem é que ensinou quem aí? Vamos esperar o Lula e o Alexandre de Moraes se manifestarem sobre a democracia venezuelana? É isso que o Luciano Huck está esperando? O Estadão, o Globo, a Folha? Vocês estão de palhaçada comigo, né? Eu tô cansado desse teatro chinfrim. Tô cansado. O Musk, na linha lá do Edmundo Gonzalez, está com alguma esperança de que os militares possam debandar, ir para o lado do povo e abandonar o sistema. Mas não é fácil, porque as cúpulas são todas cooptadas e cúmplices da pilhagem. São piratas, sócios dos comunistas. Então, é assim que a ditadura se mantém. Aí o Barroso vai lá e fala, não, se estão os militares juntos é de direita. Esse cara quer empurrar a história, né? O mesmo que achava que o João de Deus tinha poder transcendente e o Cesare Battisti era inocente. A OEA diz não reconhecer o resultado da Venezuela. Legal, pressão internacional, mas não resolve. Os globalistas estão de braços cruzados. Os Estados Unidos estão com o senil do Biden. Se fosse o Trump, talvez fosse diferente. Ninguém vai fazer nada. E sem a ameaça crível de uso de força externa, um povo desarmado pouco pode contra uma ditadura, a menos que os militares tenham uma crise de consciência, um chamado divino. A esperança é a última que morre. Nós temos que rezar, orar, torcer muito para que isso aconteça, mas eu estou aqui para fazer análise. Protestos contra o resultado da eleição podem render prisão. Já rendeu 800 quase. Diz o procurador-geral, o Gonê do Maduro, né? Como disse o Gustavo Gayer, é como se estivesse assistindo ao mesmo filme com dublagem em espanhol. Ou seja, tem coisas que o Brasil pôde ensinar para o companheiro Maduro. O Brasil lulista, supremo. E eu denunciei desde o início, né, que as rusgas trocadas entre Maduro e Lula eram puro teatro. Falei isso aqui. Teatro, né? Então tá aí, óbvio que era, né? De repente acontece esse teatro e tem gente achando que o Maduro tá brigando com o Lula mesmo. Isso é óbvio que não, né? A mensagem é, esquece essa coisa de voto impresso que não adianta. Olha aí a Venezuela. Só que tem um detalhe, né? Realmente, o caso da Venezuela mostra que voto impresso não basta. É condição necessária, não suficiente. Conditio sine qua non. Mas não basta, né? A Venezuela não cumpriu nenhum dos requisitos. É óbvio que houve fraude. E o teatro que eles querem agora é dizer, tá vendo? Esquece, não adianta. Não, meus amigos, é porque o titio Stalin ensinou direitinho aos alunos comunistas tudo. Quem vota e como vota não diz nada, não conta. O que conta é quem conta os votos. Isso importa. Acabou. Acabou. Então nós estamos lidando com golpistas, com comunistas. Meus amigos, Boss Consta, meu empreendimento está lá, bombando, vários parceiros. Um deles, tenho muito orgulho de ter fechado a parceria, porque eu fui sócio deles. E eu tive que sair da sociedade porque eu não estava dando conta do meu papel na sociedade, mas sempre foram muito corretos e éticos comigo e são muito capazes. Estou falando da SameSide. SameSide é a sua gestora de patrimônio. Então manda mensagem lá na Boss Consta para a turma da SameSide. Eles vão te responder. São meus amigos gaúchos, porretas, excelentes gestores, conservadores, cautelosos e prudentes com o seu dinheiro, que é o dinheiro deles também, tudo alinhado, os interesses. Então, vocês não vão se arrepender. Enquanto isso, a gente tem que lembrar sempre que a estupidez é infinita. E por que a esquerda quer doutrinar tanto as salas de aula? Desde a mais tenra idade até as universidades. É para coisas assim continuarem acontecendo. Pra cima, cintura solta, sobre o levante, todo com Maduro, pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama, não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos pelo e respiramos luta, as mãos pra cima, cintura solta, solta o levante,
quanta maconha estragada um sujeito tem que fumar para chegar nesse estágio, né, de patetice. Agora vamos ao quadro de humor do Tudo Consta, que eu acabei de criar, porque não tem nada, nem chamada, mas a gente tem direito de rir, né? Sociólogo Mamãe Gozei vendo a possibilidade da Venezuela entrar em uma guerra civil. Joaquim Teixeira realmente é impagável. Ele é muito bom no humor. E claro, o Paulo Souza, meu amigo também, do canal Hipócritas, está com o canal próprio dele agora, matou a pau também com a cobertura jornalística na Venezuela. Veja como acontecem as guinadas. Estamos acá cubriendo las elecciones en Venezuela. El pueblo no puede acreditar. La contabilización de los votos presentaban una derrota clara de Maduro. Pero recibimos informaciones de que... ¿Qué pasa, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Usted es jornalista, no? No, jornalista yo no. Espera, madrecita, mi madre. Espera, madrecita, solo un poco. Mora distante, matando saudades. ¡Viva Maduro! Todo muy extraño. Recibimos informaciones que Maduro ha sido el vencedor. Es un absurdo. Todos acompañaron las apuraciones. ¿Quién es? ¿Quién es él? Él. No, solo, no. Las autoridades del gobierno acaban de informarme que Maduro ha ganado las elecciones, sí, una virada histórica y totalmente normal. Las elecciones son limpias y transparentes. No hay cualquier motivo para desconfianza. Viva Maduro, viva la democracia. O Paulo é muito bom. E ó, um vídeo desses de 1 minutinho e pouco vale muito, muito, muito mais para fatores pedagógicos do que todas as análises dos tucanos boçais da Globo e companhia. Que estão lá, será que o Lula vai? Ele está mostrando o que é. Ele está mostrando com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com isso. É isso. Então, a turma está esperando o Lula, que é cúmplice disso, denunciar isso. Quer dizer, é uma piada de mau gosto. Enquanto isso, nosso candidato a Maduro no Brasil não é apenas o Lula é o principal. Mas temos ali no Supremo Tribunal Federal uma turma que quer agir como Maduro, né? Olha lá, até parece nessa montagem. E Alexandre de Moraes, que mandou investigar o prefeito que falou que tinha que usar uma guilhotina com ele, agora também já mandou abrir mais um inquérito para incluir o Alan dos Santos e está querendo banir as contas novas do Alan dos Santos do Twitter. A rede reage, né? E tudo isso porque ele teria sido acusado de forjar mensagens contra Juliana Del Piva. De novo, coisa de Maduro, o recado está claro. Não denunciem, não entreguem mensagens de WhatsApp dos nossos coleguinhas jornalistas, daqueles que fazem parte do sistema. Não façam isso, que a gente vai investigar vocês. Agora, quando o Guilherme Amado publica trocas de mensagem com emoji de empresário grande, falando, pô, prefiro até o regime militar do que o Lula, aí a Polícia Federal vai na casa dele. Agora, a Juliana Del Piva é protegida, é da patota, sabe? Então, isso é o Brasil, meus amigos. Vamos esperar o que o Lula e o Alexandre de Moraes, esse aí, tem a dizer sobre a democracia venezuelana. Por que vocês acham que o TSE não mandou representante? Porque não queria essa sinuca de bico agora, né? Pode fazer cara de paisagem, poker face, Lady Gaga, né? Enquanto isso, a justiça brasileira dominada por esses esquerdopatas decidem o seguinte: Luciano Hang chamou o arquiteto de esquerdopata, condenado à prisão. Guga Noblar, inocentado por chamar deputada de Barbie fascista. Aí pode, né, gente? Aí pode. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço muitíssimo e peço encarecidamente para que apoiem meu trabalho independente. É muito importante. Você viabiliza esse meu trabalho independente e faz com que a minha mensagem, essas longas análises,
possam chegar a mais e mais gente. Conheçam o canal do nosso parceiro e patriota, Jander Pires, que é um jornalista de direita que comenta os assuntos e temas políticos com o olhar crítico e, acima de tudo, prezando pelos fatos, combatendo e desmentindo as narrativas da velha imprensa de esquerda. A esquerda tem a verba pública, ocupam os espaços culturais, a imprensa, o aparelhamento das instituições públicas e a direita tem nada mais e nada menos do que você, que é a grande maioria do povo brasileiro que é majoritariamente de direita. Visitem o seu trabalho e o ajude a chegar nos seus primeiros 1.000 seguidores. Como eu sempre gosto de dizer, juntos somos mais fortes.